independência do Brasil foi o processo histórico de separação entre o Brasil e Portugal, que resultou na formação de uma nação independente e monárquica, governada por Dom Pedro I. Esse processo foi influenciado por vários fatores, como a vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808, a elevação do Brasil à condição de Reino Unido em 1815, a Revolução Liberal do Porto em 1820 e as pressões das cortes portuguesas para recolonizar o Brasil. Apesar de divergências quanto à data da independência, o fato é que a declaração da independência foi feita por Dom Pedro I às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, no dia 7 de setembro de 1822, com o famoso grito Independência ou Morte. Mas o que aconteceu antes de todo esse evento? Bem, o contexto histórico da independência do Brasil está relacionado com as transformações políticas, econômicas e sociais que ocorreram na Europa e na América no final do século XVIII e início do século XIX. E alguns dos principais fatores que influenciaram esses processos foram a Revolução Francesa, que ocorreu entre 1789 e 1799, que difundiu as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade e inspirou movimentos de contestação ao absolutismo e ao colonialismo da América. Também teve a Revolução Industrial, que foi entre 1760 e 1840, que acelerou o desenvolvimento econômico e tecnológico da Inglaterra e aumentou a demanda por matérias-primas e mercados consumidores, gerando conflitos com outras potências europeias. A invasão napoleônica em Portugal de 1807 a 1811, que obrigou a família real portuguesa a se refugiar no Brasil e provocou mudanças na administração e na economia da colônia, favorecendo os interesses das elites locais. A Revolução Liberal do Porto, que ocorreu em 1820, que exigiu o retorno de Dom João VI a Portugal e tentou recolonizar o Brasil limitando sua autonomia política e comercial e desagradando os brasileiros. Outro fator importante foi a influência das independências hispano-americanas, que ocorreu entre 1810 e 1825, que demonstraram a possibilidade de romper os laços coloniais com a Espanha e estimularam o sentimento nacionalista e republicano no Brasil. E assim, antes de acontecer a independência, o Brasil passou por uma série de mudanças políticas, econômicas e sociais, que contribuíram para o seu processo de emancipação de Portugal. E alguns dos principais acontecimentos que antecederam a independência foram a vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808, que estavam fugindo da invasão napoleônica na Europa. Essa mudança transformou o Brasil em sede do Império Português e permitiu a abertura dos portos e as nações amigas, o que favoreceu o desenvolvimento comercial e econômico do Brasil. A elevação do Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves em 1815, o que significou o fim do pacto colonial e o reconhecimento das igualdades políticas entre o Brasil e Portugal. A Revolução Liberal do Porto em 1820, que exigiu o retorno de Dom João VI a Portugal e a convocação de uma Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição para o Reino. Essa revolução também tentou recolonizar o Brasil, limitando sua autonomia e seus privilégios. E outro acontecimento também foi a permanência de Dom Pedro, filho de Dom João VI, aqui no Brasil, que foi príncipe regente, após a partida do seu pai em 1821. Dom Pedro resistiu às pressões das cortes portuguesas para voltar a Portugal e revogar as medidas favoráveis ao Brasil. Ele contou com o apoio das elites brasileiras, que teriam perder seus interesses econômicos e políticos. Também teve o Dia do Fico, que foi no dia 9 de janeiro de 1822, quando Dom Pedro declarou que ficaria no Brasil, atendendo ao pedido do povo brasileiro. Essa decisão marcou o rompimento definitivo entre Dom Pedro e as cortes portuguesas, que o consideraram um traidor. Também teve o Cumpra-se, que foi no dia 1º de maio de 1822, quando Dom Pedro determinou que as ordens vindas de Portugal só seriam cumpridas no Brasil com seu consentimento. Essa medida reforçou a autoridade de Dom Pedro sobre o Brasil e desafiou a soberania das cortes portuguesas.
Como podemos ver, a preparação para o grito da independência não foi um processo fácil e simples. Envolveu muitas influências e um conjunto de ações políticas e militares, como por exemplo a formação do Partido Brasileiro, que reunia as elites coloniais favoráveis à independência e que enviou uma carta a Dom Pedro pedindo que ele ficasse no Brasil e resistisse às cortes portuguesas. Houve também a convocação de um conselho de procuradores das províncias, que representava os interesses das diversas regiões do Brasil e que apoiou a decisão de Dom Pedro de permanecer no Brasil. Além disso, também houve a organização de uma expedição militar para garantir a adesão das províncias do Nordeste à independência, liderada pelo general Francisco de Lima e Silva, que partiu do Rio de Janeiro em 6 de junho de 1822. A convocação de uma Assembleia Constituinte e Legislativa, que tinha como objetivo elaborar uma Constituição para o Brasil independente e que foi anunciada por Dom Pedro no dia 3 de junho de 1822. Também houve a nomeação de José Bonifácio de Andrade e Silva, ele que era ministro do Reino e dos Negócios Estrangeiros. Esse fato aconteceu no dia 16 de junho de 1822. José Bonifácio era considerado o mentor da independência e o principal conselheiro de Dom Pedro. E também houve a viagem de Dom Pedro para São Paulo, que foi em agosto de 1822, com o objetivo de acalmar os ânimos dos paulistas que estavam insatisfeitos com a presença das tropas portuguesas na província, e também para garantir o apoio dos mineiros, que também eram favoráveis à independência. Também houve a recepção das cartas das cortes portuguesas, que exigiam um retorno imediato de Dom Pedro a Portugal, e que anulavam todas as medidas tomadas por ele no Brasil em 7 de setembro de 1822. Essas cartas foram o estopim para que Dom Pedro declarasse a independência do Brasil às margens do Rio Ipiranga, em São Paulo. Dito tudo isso, é fato que a independência do Brasil teve consequências políticas, econômicas e sociais, tanto para o Brasil quanto para o Portugal, e que não foi aceita por todas as províncias e setores das sociedades aqui no Brasil, havendo diversas reações e resistências à independência, principalmente por parte dos militares e funcionários portugueses que viviam aqui no Brasil, e também dos grupos que eram fiéis à coroa portuguesa. As principais regiões que se opuseram à independência do Brasil foram a Bahia, Maranhão, Pará e Cisplatina. Mas por que houve essa oposição? Bem, vamos começar falando da província da Bahia, que na época foi palco de uma das mais violentas guerras de independência que durou de fevereiro de 1822 a julho de 1823. Os baianos, liderados por Maria Quitéria, João das Botas e Frei Caneca, enfrentaram as tropas portuguesas que contavam com o apoio da Marinha. A guerra terminou com a vitória dos brasileiros, que expulsaram os portugueses da Bahia. Já a província do Maranhão também resistiu à independência, pois tinha fortes laços comerciais com Portugal e recebia muitos imigrantes portugueses. Os maranhenses, liderados pelo governador português Bernardo de Souza e Castro, rejeitaram a autoridade de Dom Pedro I e se mantiveram fiéis à corte portuguesa. A Guerra da Independência no Maranhão durou de junho de 1822 a novembro de 1823 e terminou com a rendição dos portugueses, que foram expulsos também da província. A província do Pará também se manteve leal a Portugal, pois tinha uma economia baseada na exportação de produtos tropicais, como cacau, borracha e castanha, que eram muito valorizados pelos portugueses. Os paraenses, liderados pelo governador português Francisco de Souza Coutinho, reprimiram as tentativas de adesão à independência, que contavam com o apoio dos índios, dos negros e dos mestiços. A Guerra de Independência do Pará durou de agosto de 1822 a agosto de 1823 e terminou com a vitória dos brasileiros, que tomaram Belém e expulsaram os portugueses do Pará. A província da Cisplatina, atual Uruguai, foi anexada ao Brasil por Dom João VI em 1821, mas também não aceitou a independência do Brasil em 1822. Os cisplatinos, que tinham uma forte identidade cultural e política, queriam já se separar do Brasil e formar uma república independente. Eles contavam com o apoio da Argentina, que também reivindicava a posse da região. A Guerra da Independência da Cisplatina durou de 1822 a 1828 e terminou com a emancipação da província,
que se tornou a República Oriental do Uruguai. E não é porque foi declarada a independência do Brasil que tudo já estaria resolvido. Depois de 7 de setembro de 1822, o país ainda enfrentou uma série de desafios e conflitos para consolidar sua soberania e sua organização política. E isso envolveu muitos confrontos armados entre as tropas brasileiras e as tropas portuguesas, além de buscar o reconhecimento internacional da independência, que foi um processo que envolveu negociações diplomáticas, pressões políticas e interesses econômicos de várias nações. O primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foi os Estados Unidos. Isso aconteceu em maio de 1824, motivados pela doutrina Monroe, que defendia a não intervenção europeia na América. A Grã-Bretanha também tinha interesse no mercado consumidor brasileiro. Por isso, intermediou o reconhecimento de Portugal através do Tratado de Paz e Amizade, assinado em agosto de 1825. Segundo esse acordo, o governo brasileiro deveria pagar uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas para que Portugal aceitasse a independência do Brasil. Após o reconhecimento português, várias outras nações da Europa e da América reconheceram a independência do Brasil, permitindo que o país estabelecesse relações comerciais e diplomáticas com o resto do mundo. A primeira Constituição brasileira, que foi aprovada em 1824, ainda durante o período de governo do Dom Pedro I, criou 4 poderes, que foram o Legislativo, que era para elaborar as leis, o Executivo, que executava as leis e era chefiado por Dom Pedro I, e o Judiciário, formado por juízes e tribunais que julgavam conforme as leis. E também um 4º poder, que era o Moderador, que era exercido por Dom Pedro I, que vigiava os outros poderes. A Constituição também estabeleceu o catolicismo como religião oficial do Estado, a divisão do território em províncias, o voto censitário, que é restrito aos homens livres e ricos, e a manutenção da escravidão. Também aconteceu a abdicação de Dom Pedro I no dia 7 de abril de 1831, após uma série de crises políticas e revoltas populares que contestavam seu autoritarismo e sua interferência nos assuntos de Portugal, onde ele também era rei. Dom Pedro I renunciou ao trono em favor de seu filho, Dom Pedro II, que tinha apenas 5 anos de idade. O país foi então governado por regentes até que Dom Pedro II assumisse o poder em 1840, aos 14 anos de idade. A primeira Constituição brasileira, promulgada em 1824, também teve algumas consequências importantes para a organização política e social do país. Algumas delas foram a criação do 4º poder, o poder moderador, que era exercido pelo imperador e que lhe dava o direito de intervir nos outros poderes, fortalecendo seu papel como chefe de Estado e de governo. A instituição do voto censitário, que restringia o direito de votar e de ser votado aos homens livres e ricos, excluindo as mulheres, os escravos, os indígenas, os analfabetos e os religiosos. Além disso, o sistema eleitoral era indireto, ou seja, os eleitores escolhiam os compromissários que, por sua vez, elegiam os deputados e senadores. A manutenção da escravidão, que era a base da economia brasileira, principalmente na produção de açúcar e café. A Constituição não previa nenhuma medida para a abolição gradual ou imediata da escravidão, nem para a melhoria das condições de vida dos escravos. A definição do catolicismo como religião oficial do Estado, o que impedia a liberdade de culto e a tolerância religiosa. A Constituição também estabelecia que o imperador deveria ser católico e que os bispos deveriam ser nomeados por ele com a aprovação do Papa. Também houve a divisão do território nacional em províncias que tinham certa autonomia administrativa, mas que dependiam do governo central para questões políticas, econômicas e militares. A Constituição também previa a criação de conselhos gerais nas províncias, formados por representantes eleitos que tinham funções consultivas e legislativas. Essas foram algumas das consequências da primeira Constituição brasileira, que refletiu o caráter conservador e monárquico do governo de Dom Pedro I. A relação histórica entre a independência do Brasil e o presente é a forma como o conhecimento do processo de emancipação política do Brasil em relação a Portugal nos ajuda a entender a formação e a diversidade da nossa nação, da nossa cultura, economia e política. A história da independência do Brasil
nos permite conhecer as origens e as transformações do nosso país, desde as mudanças provocadas pela vinda da família real portuguesa em 1808, até a consolidação do Império do Brasil em 1824. A história da independência do Brasil também nos permite aprender com os erros e os acertos do passado. Assim, a gente evita de repeti-los no presente e também no futuro. Além disso, nos ajuda a preservar a memória e a identidade de um povo e a valorizar a diversidade e a pluralidade do Brasil e do mundo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!